E agora a gente tem a função seno que interessa para a gente na aula de hoje. Esse outro é mais teoria e mais aplicação. Esse aqui é mais visual. Então, ó, a função seno de x, primeiro, a gente tem os valores, né, que a gente já sabe, dos ângulos notáveis. E a gente pode deduzir ela nessa curva aí, ó, que é uma coisa chamada de curva senoide, ou curva senoidal. O intervalo é de 0 a 2π, ou seja, varia de 0 a uma volta inteira. Então, só você percebe o seguinte, ó, a função seno, ela sempre vai começar do ponto zero, certo? Sempre começa do eixo do y, seja em zero ou algum valor acima ou abaixo. Mas sempre vai tocar esse eixo. E sempre vai começar de baixo, certo? A gente vai ver uma diferençazinha dessa aí. Lembre-se, a função seno sempre começa de baixo e vai subindo. Quando chega em 90, ela troca, né, de sinal, ela vai decrescendo. E quando chega em π, ela troca de novo de sinal. Quando chega em 3π sobre 2, troca de sinal novamente, ó, e vai subindo. Então, aí no caso, ela é crescente no primeiro quadrante e no segundo, e negativo no terceiro e quarto, certo? Como a gente falou lá na teoria. E aí a gente tem agora o modelo visual da função seno, uma função que é uma função senoide. O período é 2π e o nome do gráfico, né, como eu falei, é senoide ou curva senoidal, certo? E aí tem uma expansãozinha dela para outros valores, que são múltiplos de 2π, certo? Como ela é periódica 2π, então a cada 2π, cada uma volta ela se repete. E agora a gente tem a função cosseno. Na função cosseno ela é muito similar à função seno. O que vai mudar? A gente tem os valores do cosseno, como a gente já viu, né, anteriormente. E agora a função cosseno ela começa de cima e vai para baixo. Ou seja, é a função seno, só que vai ter o quê? Cortada na metade do primeiro quadrante. Você corta a metade do primeiro quadrante e puxa ela. E essa metade que você cortou, você bota para o final, ó. Então, a função seno começa embaixo e vai subindo. E a função cosseno começa em cima e vai descendo, certo? Então, esse é o modelo visual para a função cosseno. Também chamado de cossenoide ou cossenoidal. E o período agora não é mais uma volta, é meia volta só. Como ela é cortada no meio, a gente só tem π sobre 2 para cada arco. E aqui a gente tem os parâmetros, ó. A gente pode ter uma função trigonométrica completa. A gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter f de x igual a a mais b vezes o seno de cx mais d. Pode ser o seno, pode ser o cosseno. Tá aí os dois exemplos mais fáceis de você abstrair. Vamos lá. Quem seria o a? O a é justamente da onde a função parte, certo? Então ela partiu, sei lá, do ponto zero, então o a é zero. Se ela partir do ponto 80, a é 80. Então, da onde ela saiu, se for embaixo ou de cima, não importa. O b é a variação, é a amplitude daquela curva, ou seja, é a altura daquela curva lá. Por exemplo, se ela começou em 0 e foi para 80, então a amplitude é de quanto? De 80. Então, você coloca 80 no lugar do b, certo? O seno e o cosseno vai ser independente aí da você ver a curva, né? Se ela começar em cima ou embaixo. E dentro do parênteses a gente tem cx mais d. O d só para saber se ela foi translada, ou seja, se ela foi jogada para cima, para baixo ou para o lado. Certo? Esquerda, direita, norte, sul. E esse czinho é para dizer que é o período. Ou seja, de quanto em quanto tempo essa função se repete. Certo? Então a gente tem o seguinte, ó. E lembre-se, qualquer função, seno ou cosseno, só pode variar de menos 1 a 1. Não pode ser maior do que 1, nem pode ser menor do que menos 1. Então esses são valores extremos. Se eu pegar o valor de menos 1 na função, eu tenho o valor de mínimo, que é o último valor que ela pode assumir mais baixo. E se eu pegar o valor 1, é o valor mais alto que a função pode admitir. A imagem, a gente tem que a variação, ó. Como eu falei, é você jogar f de 1 e f de menos 1 e ver de onde ela está para onde ela foi. Certo? Então, essa variação aqui, ó, é de mesmo sentido, é no sentido só. Você vê onde ela variou e você pega o período. E o período é sempre dado por 2π sobre c, onde c é o parâmetro que eu tenho. Então, esse c aí você vai ter que achar de acordo com o gráfico. E algumas aplicações que a gente tem aí, ó.